Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Did you know with the Sam's Club app, you're technically in the club, no matter where you are? Like, this is a club. This is also a club. And this is a club. My bad. Come join us. Sam's Club. Nenhum império é assassinado. Os impérios se destroem a si mesmos. Roma também. O império diante do qual o mundo se ajoelhava não caiu em uma grande guerra. Não teve uma última batalha nem heróis que o defendessem. Morreu em silêncio. Não houve espadas, não houve resistência. Apenas um momento estranho em que todos entenderam que já não havia nada para proteger. Roma não foi derrotada. Foi abandonada. Existe um antigo aviso que diz: um reino dividido contra si mesmo não pode se manter de pé. Mas Roma não caiu quando foi atacada. Caiu quando deixou de ser Roma. E o mais inquietante é isto: não acontece só com os impérios. Acontece com os sistemas, com as organizações e com as pessoas. Porque ninguém desmorona em um único dia. Nós desmoronamos pouco a pouco, até que um dia já não resta nada dentro de nós. A pergunta não é quando Roma caiu. A verdadeira pergunta é: em que momento ela começou a cair? Houve um tempo em que Roma não era apenas um império, era ordem, era lei, era controle. Roma não seguia o mundo seguia Roma. As cidades respiravam sob seu domínio. As estradas não apenas conectavam terras, conectavam destinos. Suas legiões não conquistavam territórios, conquistavam certezas. E como todos os impérios antes dela, Roma cometeu o mesmo erro. Acreditou que era diferente. Acreditou que era eterna. Mas existe uma lei que nunca falha. Tudo o que chega ao topo começa a cair. Não quando perde o poder, mas quando deixa de compreendê-lo. Roma não caiu quando foi atacada. Roma caiu quando deixou de observar a si mesma. Crescia, expandia-se, ficava mais rica, mais forte, mais imensa, e ao mesmo tempo ficava mais cega, a não em suas muralhas, não em seus exércitos, não em seus monumentos, mas naquilo que ninguém podia ver e que ninguém quis ver. A confiança se transformou em arrogância, o poder em hábito, a grandeza em rotina. E quando algo se torna rotina, deixa de ser defendido. Existe um antigo aviso: a quem muito é dado, muito é exigido. Mas Roma deixou de exigir de si mesma. E quando uma civilização deixa de exigir de si, começa a permitir que caia. Porque o princípio do fim não é a guerra, não é a derrota, não é o inimigo. É aquele instante silencioso em que algo deixa de se sustentar por dentro. E Roma já havia começado a se romper. Quando algo começa a se romper, não o faz de uma vez. Acontece em silêncio, tão devagar que parece que nada muda. Sempre há sinais, pequenos, quase invisíveis. Há sinais que todos veem, mas que ninguém quer aceitar. Roma já estava cercada por eles. A queda de Roma não começou com uma invasão. Começou com homens. Homens que desejavam o poder. Homens que o tomavam
e o perdiam, quase imediatamente. O trono deixou de ser uma honra, tornou-se uma sentença. Um após o outro, os imperadores subiam, e um após o outro, caíam. Alguns duravam anos, outros meses, outros apenas dias. Roma já não era governada. Roma era disputada. E quando o poder muda de mãos rápido demais, deixa de ser poder, torna-se instabilidade. As legiões que antes protegiam o império começaram a decidir quem deveria governá-lo. Não a lei, não o povo, não a tradição, mas a força. E quando a força escolhe o governante, o império deixa de ter líderes, começa a ter sobreviventes. Onde existe uma regra que nunca falha. Quando o poder já não é legítimo, torna-se frágil. E quando é frágil, todos tentam tomá-lo. Roma entrou em um ciclo do qual já não conseguia sair. Quanto mais poder era disputado, menos poder restava. Quanto mais tentavam controlá-lo, mais ele se descontrolava. E enquanto Roma olhava para dentro, lutando. This episode is brought to you by Starbucks. That is fire! Whoa, that's good. This might be the drink of the summer. Okay, I like this one too. I'm rocking with it, okay? Try it for yourself. Starbucks Refreshers concentrates are coming home. Find them in the coffee aisle and make it yours. Contra si mesma, deixava de olhar para fora. Porque quando uma civilização começa a lutar contra si mesma, o inimigo já não é necessário. Roma não estava sendo conquistada. Roma estava começando a devorar a si mesma, e o mais perigoso de tudo é que ainda parecia forte. As muralhas continuavam de pé, os exércitos continuavam marchando. O nome de Roma ainda impunha respeito, mas por dentro, algo já havia se quebrado. E quando algo se quebra por dentro, não importa quanto dure por fora, a queda já começou. Mas o poder não foi a única coisa que começou a se romper. Porque quando o controle desaparece, o que cai em seguida é aquilo que sustenta tudo o mais: o valor. Toda civilização se sustenta sobre algo invisível. Não são suas muralhas, não são seus exércitos. É a confiança. Roma também a tinha. Por séculos, sua moeda não era apenas dinheiro, era certeza. Quando alguém recebia uma moeda romana, não duvidava, sabia o que valia. Mas nenhum sistema colapsa de repente. Ele se deteriora, lentamente. Roma começou a gastar mais do que podia sustentar. Mais exércitos, mais fronteiras, mais guerras para manter. E quando os recursos não foram suficientes, Roma fez o que todos os impérios fazem nesse momento. Não reduziu seus gastos, reduziu o valor de seu dinheiro. As moedas continuavam existindo, mas já não eram as mesmas. É menos ouro, menos prata, menos verdade. E quando o dinheiro perde sua verdade, todo o resto começa a mentir. Os preços subiram, o comércio se tornou instável. As pessoas começaram a desconfiar, não dos outros, mas do sistema inteiro. Porque quando você já não pode confiar no que recebe, deixa de confiar em todo o resto. Existe um padrão que se repete. Quando o valor é distorcido, a realidade também o é. Roma entrou nesse ponto. Um ponto onde tudo parecia igual, mas nada era. O dinheiro continuava circulando, mas já não representava riqueza. Os salários aumentavam, mas compravam cada vez menos. O império parecia continuar funcionando, mas na verdade estava perdendo o controle. Porque quando um sistema precisa manipular seu próprio valor para sobreviver, já não está funcionando, está colapsando. E aqui é onde a história deixa de ser antiga e começa a ser desconfortavelmente atual. Porque isso não é só Roma, é qualquer sistema que imprime mais do que produz. É qualquer economia que aparenta crescer enquanto se esvazia por dentro. É qualquer pessoa que finge estabilidade enquanto se quebra em silêncio. Roma não ficou sem dinheiro, Roma ficou sem confiança. E quando a confiança desaparece, todo o resto a segue. O comércio deixa de fluir, o esforço deixa de ter sentido, o futuro deixa de ser claro. E sem futuro,
Nenhuma civilização pode se sustentar, porque um império pode sobreviver sem riqueza, mas nunca sem fé em seu próprio valor. E Roma já havia começado a perdê-la. A confiança já estava se perdendo. O valor já não significava a mesma coisa. Mas há algo mais perigoso do que perder o dinheiro: perder aqueles que o protegem. Porque quando um sistema deixa de se sustentar por dentro, precisa que alguém o sustente por fora. E Roma já não conseguia fazer isso sozinha. Um império não se defende com muros. Defende-se com homens. Homens dispostos a lutar. Homens dispostos a morrer por algo que consideram seu. Roma teve esses homens por séculos, mas pouco a pouco deixou de tê-los. As legiões já não eram formadas por cidadãos, já não eram homens que defendiam seu lar. Eram soldados, pagos, recrutados, substituíveis. E quando alguém luta apenas por dinheiro, deixa de lutar quando o dinheiro desaparece. Roma não perdeu seu exército, perdeu sua lealdade. E sem lealdade, não há império que sobreviva. Para manter suas fronteiras, Roma começou a fazer o impensável: convidar outros para defendê-la. Povos que não eram romanos, homens que não compartilhavam sua história, ou nem sua identidade. No início, parecia uma solução: mais soldados, mais força, mais controle. Mas existe uma regra que nunca muda: você não pode delegar sua própria sobrevivência, porque quem te protege também aprende como te destruir. Esses homens não lutavam por Roma. Lutavam por pagamento, por terra, por oportunidade. E quando a oportunidade muda, a lealdade também muda. Os generais começaram a acumular poder, mais poder que o próprio imperador. E então surge a pergunta que ninguém queria fazer: se o exército já não obedece ao império, quem governa de verdade? Roma já não controlava sua força a controlava, porque quando o poder armado deixa de ser leal, deixa de ser defesa, torna-se ameaça. Existe um momento em toda queda em que o sistema perde o controle daquilo que o sustenta. Roma já havia chegado a esse momento. E seus exércitos ainda marchavam, seus estandartes ainda se erguiam, mas já não eram os mesmos. Não defendiam Roma, defendiam interesses. E quando a defesa se torna interesse, a queda deixa de ser uma possibilidade, torna-se uma consequência. Roma não foi traída em um único dia. Foi cedendo, pouco a pouco, até que um dia já não lhe pertencia sua própria força. E quando um império perde o controle daqueles que o protegem, não precisa de inimigos, porque o inimigo já está dentro. Roma já havia perdido o controle, sua força já não lhe pertencia, mas ainda restava uma ilusão, a ilusão de que continuava invencível. E enquanto essa ilusão existisse, Roma ainda podia se sustentar. Mas toda ilusão tem um momento em que se quebra, e quando isso acontece, tudo muda. Por séculos, Roma não foi apenas poderosa, foi inevitável. A seu nome não apenas impunha respeito, impunha medo. Ninguém questionava seu domínio, ninguém imaginava sua queda, porque Roma não era vista como um império, era vista como destino. Mas há algo que sustenta todos os sistemas, mesmo os mais fortes: a percepção. Não importa quanto poder você tenha, importa quanto poder os outros acreditam que você tem. E Roma começou a perder isso. No ano 260, aconteceu algo que ninguém acreditava ser possível. O imperador romano foi capturado, não em uma derrota menor, não em uma escaramuça esquecível. Capturado, humilhado, exposto perante o mundo. Valeriano, imperador de Roma, de joelhos, usado como símbolo, como advertência, como prova de que Roma podia cair. E naquele instante, tudo mudou. Porque quando um império perde sua imagem de invencibilidade, perde muito mais que uma batalha. Perde o controle de como é visto. E quando isso ocorre, o medo desaparece. Os inimigos deixam de temer. Os aliados começam a duvidar. E o mais perigoso de tudo,
Os próprios cidadãos começam a questionar. Existe uma lei invisível. Ninguém segue quem acredita que vai cair. Roma continuava existindo, continuava tendo exércitos, continuava tendo território, mas já não tinha o mais importante, a crença, porque os impérios não se sustentam apenas com força, sustentam-se com a ideia de que não podem ser derrotados, e Roma acabara de perder essa ideia. A partir daquele momento, cada derrota pesava mais, cada crise se sentia mais profunda, cada rachadura mais visível, porque quando o mito se quebra, a realidade já não pode ser ocultada. Roma não foi destruída naquele dia, mas naquele dia deixou de ser Roma. E quando um império deixa de ser o que acreditava ser, sua queda já não é uma possibilidade, é uma certeza. Roma já não era invencível. O mundo havia visto, e Roma também. Mas o problema não era apenas a imagem, era a realidade que aquela imagem escondia. Porque quando um sistema deixa de conseguir se sustentar como um só, começa a buscar outra forma de sobreviver. E às vezes, sobreviver implica mudar tudo. Depois de décadas de caos, Roma entendeu algo que já não podia ignorar. O império era grande demais, extenso demais para controlá-lo, complexo demais para sustentá-lo, frágil demais para continuar funcionando como antes. E então apareceu uma solução que parecia lógica, necessária, até brilhante: dividir o poder. Roma já não seria governada por um único homem, mas por vários, não um centro, mas dois, Oriente e Ocidente. 2 imperadores, 2 cortes, 2 realidades. Em teoria, era a resposta perfeita: mais controle, mais rapidez, mais estabilidade. E durante um tempo, funcionou. A ordem voltou, as fronteiras se sustentaram, o sistema pareceu se estabilizar. Mas existem decisões que não falham imediatamente. Falham com o tempo, porque dividir o poder nem sempre resolve o problema. Às vezes, o transforma. Roma deixou de ser uma unidade. E quando deixa de existir uma unidade, deixa de existir uma identidade. O Oriente começou a mudar. O Ocidente também. Não apenas na política, na cultura, na economia, na forma de pensar. 2 mundos, com o mesmo nome, mas cada vez mais diferentes. Existe uma regra que raramente é mencionada. Um sistema dividido não colapsa imediatamente. Ele se enfraquece lentamente, porque deixa de compartilhar propósito. Deixa de compartilhar direção. E sem direção, cada parte começa a se mover por conta própria. Roma já não avançava como um império, avançava como 2. E o que une 2 partes nem sempre é suficiente para mantê-las juntas. Porque quando uma estrutura precisa se dividir para sobreviver, já começou a perder aquilo que a mantinha unida. O Oriente se fortalecia, o Ocidente não. E essa diferença começou a crescer, até que deixou de ser uma diferença e se tornou uma fratura. Roma não caiu quando se dividiu, mas naquele momento deixou de ser uma só. E quando um império deixa de ser sua queda já não pode ser evitada, só pode ser adiada. Roma já não era uma, havia se dividido. E quando um sistema se divide, começa a perder controle. Mas perder o controle nem sempre é notado imediatamente. Às vezes, se disfarça de solução. Porque quando um império já não consegue se sustentar por si só, começa a depender de outros. E Roma já havia começado a fazer isso. Roma sempre teve uma vantagem. Não apenas conquistava seus inimigos, ela os transformava. Um estrangeiro podia se tornar romano, um inimigo em cidadão. Esse foi seu segredo por séculos. Mas todo sistema tem um limite, e Roma o ultrapassou. Porque existe uma diferença entre integrar e depender. Roma já não estava integrando, estava precisando. Para defender suas fronteiras, permitiu que povos inteiros entrassem em seu território.
não como invasores, como aliados, tribos completas, famílias, exércitos inteiros. Eles os chamavam Foederati. Em troca de terra, proteção e pagamento, lutariam por Roma. Em teoria, era uma solução perfeita. Mais homens, mais defesa, menos pressão. Mas existe algo que Roma esqueceu. Esses homens não eram romanos. Não compartilhavam sua história. Não compartilhavam sua identidade. Não compartilhavam seu propósito. E quando você não compartilha propósito, não compartilha lealdade. No início, obedeciam, mas pouco a pouco começaram a negociar. Exigiam mais terras, mais privilégios, mais poder. E Roma aceitava, porque já não conseguia impor, só conseguia ceder. Existe uma regra que nunca muda. Aquilo que você não consegue controlar, acaba controlando você. Esses aliados deixaram de ser uma extensão do império e começaram a se tornar uma força dentro dele. Generais de origem bárbara tomavam decisões. Exércitos que não eram romanos defendiam Roma, mas também podiam desafiá-la. A linha entre aliado e inimigo começou a desaparecer. Ou porque quando o poder está dentro, já não precisa entrar. Roma não foi invadida. Roma abriu a porta. E o mais perigoso de tudo é que ela acreditou que ainda tinha... Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you two-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at StitchFix.com. I want to hug you. I'm gonna hug you. I'm coming in for a hug. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. É o controle. Mas quando um sistema depende de forças que não consegue dominar, o equilíbrio se torna frágil, muito frágil. Roma não caiu naquele dia, mas naquele dia deixou de decidir seu próprio destino. E quando um império perde isso, todo o resto é apenas questão de tempo. Roma já havia aberto a porta. Havia deixado entrar aquilo que não conseguia controlar. Mas o perigo nem sempre vem do que já está dentro. Às vezes, vem de algo que ninguém consegue deter. Algo que não negocia, que não se integra, que não obedece. Roma já estava debilitada, mas ainda se sustentava. Ainda tinha exércitos, ainda tinha cidades, ainda tinha nome. Mas então, o mundo mudou. Do leste, surgiu uma força que ninguém em Roma compreendia. Os hunos não eram como os inimigos anteriores. Não queriam terras para viver. Não queriam se tornar romanos. Queriam destruir. Moviam-se rápido. Atacavam sem aviso. Desapareciam antes de serem detidos. E atrás deles, tudo se movia. Povos inteiros começaram a fugir. Tribos completas, deslocadas, empurradas, aterrorizadas. E todas tinham o mesmo destino. Roma. Os godos chegaram primeiro, não como invasores, como refugiados. Pediram para entrar, pediram proteção, pediram para sobreviver. E Roma aceitou. Parecia uma decisão correta, humanitária, necessária. Mas Roma já não estava em condições de gerenciar o que estava prestes a acontecer. Porque não basta deixar entrar. É preciso saber sustentar. Os godos foram mal administrados, mal alimentados, maltratados. E quando você empurra um povo ao limite, ele não se integra, ele se rebela. No ano 378, aconteceu o impensável. O exército romano foi destruído, não enfraquecido, não contido, destruído em Adrianópolis. O imperador morreu no campo de batalha.
Seu corpo nunca foi encontrado, e naquele momento, Roma perdeu algo mais que uma batalha. Perdeu o controle, porque Adrianópolis não foi apenas uma derrota, foi um recado. Roma já não conseguia se defender. E quando o mundo entende isso, tudo muda. Os godos já não suplicavam, exigiam, já não obedeciam, negociavam, já não eram hóspedes, eram uma força dentro do império, e Roma não conseguia detê-los, porque quando um sistema já está debilitado, qualquer pressão externa se transforma em ruptura. Isso não foi uma invasão, foi um efeito dominó, uma cadeia de eventos que Roma já não conseguia controlar. Os movimentos de povos, as fronteiras transbordadas, os exércitos superados, tudo aconteceu rápido demais, mas na verdade, tudo vinha se preparando havia tempo. Roma não caiu por causa dos hunos. Os hunos apenas aceleraram o inevitável, porque quando uma estrutura já está rachada, não precisa ser destruída, só precisa de um empurrão. E esse empurrão já havia chegado. Roma já não conseguia controlar o que havia começado, mas ainda restava algo que por séculos ninguém havia tocado: a cidade, o coração, o símbolo, porque enquanto Roma existisse, o império ainda podia acreditar que continuava vivo, mas todo símbolo tem um dia em que deixa de proteger, e esse dia estava prestes a chegar. Por quase 800 anos, Roma havia sido intocável, guerras haviam passado, e inimigos haviam surgido, impérios haviam caído, mas Roma continuava de pé, a cidade eterna. Assim acreditavam, porque Roma não era apenas um lugar, era uma ideia, a ideia de que algo podia durar para sempre. Mas no ano 410, essa ideia morreu. As portas de Roma se abriram, não para receber, mas para ceder. Os visigodos entraram, não como aliados, não como visitantes, como donos. Durante 3 dias, a cidade que havia dominado o mundo foi saqueada. Não foi uma batalha, foi uma revelação. Roma não conseguia se proteger, e quando isso ficou evidente, tudo mudou. O mundo entendeu. Se Roma podia cair, tudo podia cair. Os cidadãos sentiram. Se Roma não era eterna, nada era. E Roma mesma soube. Porque existem derrotas que destroem exércitos, e existem derrotas que destroem crenças. Esta foi a segunda. Depois do saque, Roma continuou existindo. Suas muralhas continuavam de pé, suas ruas continuavam cheias, mas já não era a mesma, porque algo invisível havia se quebrado. O respeito, o medo, a fé. Roma já não era o centro do mundo, era mais uma cidade vulnerável. E quando um símbolo perde seu significado, deixa de sustentar tudo o que dependia dele. O império não caiu naquele dia, mas naquele dia, ninguém voltou a acreditar que ele não podia cair. E quando essa ideia desaparece, todo o resto a segue. Roma não foi destruída em 410, mas em 410, seu destino ficou selado, porque depois daquele momento, a queda já não era uma possibilidade, era uma certeza, que só precisava de tempo. O destino já estava selado. Roma já não era o que havia sido, mas ainda continuava de pé. Ainda tinha imperadores, ainda tinha nome, ainda parecia um império. E às vezes, o mais perigoso não é a queda, é a ilusão de que ela ainda não aconteceu. Ano 476. Não houve uma grande batalha, não houve um cerco final, não houve um exército derrubando as portas. Apenas silêncio. As portas do palácio se abrem. Não entra um inimigo furioso, entra um homem, sem pressa, sem medo, sem resistência. Diante dele, uma criança, Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Não há discurso, não há negociação, apenas uma verdade que ninguém mais pode negar. Roma já não existe. A criança é despojada de seu título, sem luta, sem sangue, sem história para glorificar. As insígnias imperiais
Não são destruídas, não são defendidas, são enviadas para o Oriente, como se já não pertencessem ali, como se já não importassem. E nesse gesto, tudo termina, não com uma explosão, mas com um sussurro. Ou porque Roma não caiu naquele dia. Roma já havia caído. Aquele momento apenas o tornou oficial. Por séculos, o império mais poderoso do mundo havia dominado tudo o que conhecia. E agora, desaparecia, sem que ninguém o defendesse, sem que ninguém o chorasse, sem que ninguém o detivesse. Existe uma verdade que a história raramente diz em voz alta. Os impérios não morrem quando são derrotados. Morrem quando já não há ninguém disposto a defendê-los. Roma não foi destruída. Roma foi abandonada. E quando algo é abandonado, não precisa de inimigos, porque já está vazio. O mundo não parou naquele dia. O sol nasceu. As cidades continuaram vivas. As pessoas continuaram respirando, como se nada tivesse acontecido. E isso é o mais inquietante de tudo. Porque quando um império pode desaparecer assim, em silêncio, significa que seu fim havia ocorrido muito antes. Roma havia desaparecido, sem barulho, sem glória, como se nunca tivesse sido eterna. Mas há algo que a história não costuma dizer. Roma não foi o fim. Foi um aviso. A maioria acredita que a história termina aqui, que Roma caiu e desapareceu. Mas isso não é verdade, porque Roma não morreu naquele dia. Roma mudou. Enquanto o Ocidente desmoronava, no Oriente, algo continuava de pé, mais forte, mais organizado, mais preparado. Constantinopla. Ali, o império não apenas sobrevivia, continuava. As leis continuavam vivas, o poder continuava funcionando, o nome continuava sendo o mesmo: Roma. Porque o que hoje chamamos de Império Bizantino nunca deixou de ser Roma. Por quase 1000 anos mais, o império resistiu. Mudou de idioma, mudou de forma, mudou de identidade, mas não desapareceu. E isso muda tudo, porque então a pergunta já não é por que Roma caiu? A verdadeira pergunta é: Roma realmente caiu? Porque o que morreu no ano 476 não foi Roma, foi uma versão dela. E isso nos coloca diante de algo muito mais inquietante, que as civilizações nem sempre desaparecem. Às vezes, apenas se transformam, mas nem todas sobrevivem à mudança. Roma no Ocidente não conseguiu, porque havia perdido algo muito mais importante que o território. Havia perdido sua coesão, sua identidade, seu propósito. E quando isso desaparece, todo o resto deixa de importar. Porque nenhuma estrutura, por mais forte que seja, pode se sustentar, se aqueles que a formam deixam de acreditar nela. E é aqui que a história deixa de ser antiga e se torna perigosa. Porque isso não é só Roma. É qualquer império, qualquer sistema, qualquer organização, qualquer pessoa. Porque ninguém colapsa de um dia para o outro. Nós nos enfraquecemos, decisão após decisão, erro após erro, silêncio após silêncio, até que um dia já não resta nada para sustentar. Existe uma verdade que atravessa toda essa história: nada é eterno. Não importa quão grande seja, não importa quão forte pareça, tudo pode cair, mas não quando está no seu ponto mais fraco, e sim quando deixa de ser aquilo que o tornou forte. Roma não caiu quando foi atacada. Caiu quando deixou de ser Roma. E talvez essa seja a advertência mais importante de todas. Porque esta história não trata do passado, trata do presente. E a pergunta já não é: o que aconteceu com Roma? A pergunta é: em que momento começa a acontecer conosco? Roma caiu, mas sua história? Não. Porque Roma nunca foi apenas um império. Foi um aviso de como algo pode parecer invencível, enquanto se rompe em silêncio. De como um sistema pode continuar funcionando, muito tempo depois de ter deixado de se sustentar. E de como a queda não ocorre quando tudo desmorona,
mas quando ninguém acredita que ainda vale a pena sustentá-lo. Roma não morreu no ano 476. Roma morreu muito antes. O resto foi apenas tempo. E talvez essa seja a parte mais inquietante de toda esta história, que não trata do passado, trata de nós, sobre o que construímos, sobre o que sustentamos e sobre o que podemos estar perdendo sem perceber, porque nenhum império cai em um dia. Cai pouco a pouco, até que um dia já não resta nada, já não resta nada, já não resta nada, já não resta nada.